Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Durante toda essa semana, Deus tem colocado algo no meu coração relacionado à dependência e a confiar estritamente nele. E algumas situações têm acontecido na minha vida durante essa semana, durante essas últimas semanas, onde Deus, digamos assim, tem me colocado numa posição de total dependência dele. E ele tem forjado muito isso dentro, sabe, no meu coração, a respeito de depender e confiar em Deus. E quando nós vamos para as Escrituras, por exemplo, Jesus Cristo no seu Sermão da Montanha, ali em Mateus capítulo 5, onde ele inicia esse sermão, durante esse sermão ele fala algo a respeito da nossa ansiedade pelo dia de amanhã, pelo que a gente vai comer, pelo que nós havemos de beber, pelo que nós havemos de vestir, enfim. E Jesus Cristo, sabe, explica essa ansiedade que nós temos pelo dia de amanhã. E o conselho que ele nos dá basicamente é que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, nem com o que havemos de comer, nem com o que havemos de beber, nem com o que havemos de vestir. E para explicar para nós por que não devemos estar preocupados por isso, ele usa o exemplo das aves do céu, que não plantam, não colhem, enfim, não guardam em celeiros. E Deus, da mesma forma, provê absolutamente tudo que elas necessitam. Né? Falam dos lírios do campo que não plantam, não colhem, enfim. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E Deus usa esses elementos da natureza. E fala, quem é que pode acrescentar um côvado que seja à sua altura? Como se Deus falasse, nós não temos controle sobre absolutamente nada. E se nós olharmos para a criação, desde as aves até as plantas, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus e nós vemos que Ele não deixa absolutamente nada faltar, em nenhum momento. E Jesus Cristo, através desse ensinamento, dessa parábola, através desse ensinamento, Ele basicamente está tentando trazer uma lição para nós, que nós não devemos andar preocupados, como se estivéssemos como filhos órfãos, que não têm um pai para lhe ajudar. Mas pelo contrário, nós devemos entender que nós temos um Deus no céu, que está olhando para nós, que sabe de todas as nossas necessidades e que cuida de nós nos mínimos detalhes. E quando a gente começa a compreender, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a tomar conhecimento a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, né? E do cuidado que Ele tem por nós. Mas uma coisa é você ler na palavra de Deus que Deus não vai deixar nada faltar, sabe? Que Deus cuida, que Deus zela, que Deus protege. Mas, digamos assim, trazendo para a nossa vida agora, né? Digamos assim, você está no seu trabalho normal, você está trabalhando, você está ganhando seu dinheiro, você está pagando as suas contas, tudo certinho, tipo, as coisas estão indo ali, seguindo, digamos assim, uma métrica e as coisas estão, digamos assim, dando certo, pela sua ótica humana. E aí você lê que Deus provê, que Deus cuida, que Deus não deixa faltar. E ok, você crê, você tem fé que sim, realmente Deus provê, Deus cuida de nós, Deus não deixa nada faltar. Mas uma vez que Deus te coloca numa situação de total dependência, é nesse momento que, digamos assim, realmente Deus começa a forjar esse sentimento de dependência e de confiança nele. E eu vou citar outro exemplo bíblico aqui. Quando o povo de Israel é tirado do Egito, eles são tirados da escravidão. Enfim, eles estavam sofrendo muito nas mãos de Faraó. E eles são tirados da escravidão, mas eles são levados primeiro para o deserto. Eles não vão direto para a terra prometida, eles vão primeiro para o deserto. E no deserto, a provisão deles vinha diretamente de Deus. Não tinha como eles plantarem nada, não tinha como eles colherem nada, eles não conseguiam achar água, enfim. Eles estavam totalmente na dependência de Deus. Se no Egito eles eram agricultores, eles plantavam, eles colhiam, enfim, eles tinham água do Jordão, agora no deserto eles estavam totalmente na dependência de Deus. E a reação daquele povo a isso foi de murmuração, sabe? E a Bíblia nos conta que eles agiram como incrédulos diante de Deus. E eles não chegavam para Deus e pediam
Não, eles reclamavam, falavam, poxa, chegaram para Moisés e falaram, poxa Moisés, você nos trouxe aqui, não tinha sepulcro lá no Egito para você nos trazer aqui para morrer de sede, de fome, enfim, eles começaram a murmurar. Porque não estavam, eles não tinham fé em Deus, e eles não tinham uma real dependência do Senhor. E quando eles foram colocados naquela situação, digamos assim, que era uma prova de fogo, porque eles estavam totalmente na dependência do Senhor, eles não passaram no teste. Tanto é que da geração que saiu do Egito, apenas 2 pessoas entraram na Terra Prometida. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes na nossa vida também é dessa forma. Nós até vemos, digamos assim como aquele povo de Israel viu as 10 pragas que foram jogadas sobre o Egito e todo aquele milagre do Senhor, o mar vermelho aberto, enfim. Às vezes nós também já vimos muitos milagres de Deus, nós lemos a palavra, nós cremos nele, mas uma vez que nós somos levados para um deserto, onde nós estamos totalmente na dependência de Deus, nós começamos a agir como incrédulos. Nós começamos a murmurar. Diante do medo da incerteza se poderemos comer talvez amanhã, diante do medo da incerteza se vestiremos amanhã, se teremos recursos amanhã, muitas vezes nos pegamos indagando Deus e murmurando. E eu passei por essa situação, inclusive. Deus me tirou totalmente da minha zona de conforto, me colocou numa posição, num deserto, onde eu estou totalmente na dependência dele. E eu me peguei, sabe, realmente questionando Deus. Deus, não tem... Tá faltando determinada coisa. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aquele medo, sabe aquele medo de, poxa, vai faltar e agora? E daí eu vou perecer. O que eu vou fazer amanhã? E semana que vem? E aí eu comecei a notar que isso que eu tô passando era justamente o deserto que é necessário para que a gente passe para que chegue na Terra Prometida. E é exatamente nesse deserto que Deus está forjando dependência e confiança. E quando eu parei para refletir sobre isso, eu comecei a ver o quanto a gente, sabe, ainda é imaturo muitas vezes na fé. Eu nasci em berço cristão, a vida inteira na igreja, sou músico desde meus 12 anos de idade, leio a Bíblia todos os dias, oro, enfim, jejuo. Mas, poxa, depois a gente lê a Bíblia e vê tantos milagres, tantas coisas que Deus faz e já fez pelo seu povo e consequentemente fará por nós também, porque agora somos povo de Deus também. A gente ainda tem aquela coisa de, uma vez que a gente é colocado numa situação que a gente dependa totalmente de Deus, onde a gente não possa, digamos, fazer nada pelas nossas mãos, a gente nunca faz nada pelas nossas mãos, né? Porque a saúde que a gente tem é Deus que nos dá, mas digamos assim, quando a gente não pode se mover, a gente tem que esperar que totalmente que venha de Deus, a gente se desespera. A gente fica com muito medo, a gente fala, poxa, eu vou perecer. Como se Deus não olhasse para nós.